Mas eu pensei, não é o que eu quero pra mim. Eu quero uma mulher pra me apoiar. Ela também não era muito firme, muito espiritual. Tinha vontade de ser aeromoça, não tinha nada a ver comigo. Eu pensei, gente, essa mulher vai ficar só no ar voando. Como é que vai ser? E o meu ministério? Teve uma ex que eu tive que ela falou, eu odeio essa ideia de pastor. Espero que você nunca seja pastor, porque o pai dela é pastor. E ela fala, eu não quero que seja igual ao meu pai, então assim, se você quiser o pastorado, ministério, não vai dar certo. Eu como a minha amiga estava com interesse nele, né, meu coração não tinha nem visto aquela possibilidade. Fazia 1 ano que eu tinha terminado com o filho do pastor da minha igreja, então eu falei, não quero me envolver com ninguém agora. Comecei a faculdade de psicologia, falei, não quero me envolver com ninguém, vou focar nos estudos. Aí ele apareceu. Então a gente começou a conversar e ele pegava no pé, mandava mensagem, era SMS na época, né? SMS. Mandava mensagem, conversava pelo MSN, tava pegando no pé. Até que a minha prima falou assim, Thaís, ele tá interessado, não sei, você não tá vendo que ele tá interessado? Aí eu falei, uai, eu nem tô podendo envolver com ele não, porque acho que a minha amiga tem interesse nele. Aí minha prima falou, então você conversa com ela, porque ele tá interessado em você. Aí ela falou, faz um teste. Fala pra ele assim que você vai tirar o bolo do forno. Se ele perguntar do bolo, pode saber que ele tá interessado. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Casamento Raiz. Dessa vez com o pastor Antônio Júnior. Pastor muito simples, bem carismático, com mais de 12 milhões de pessoas inscritas em seu canal no YouTube. Vamos ouvir como que foi o início da sua relação com a sua esposa Thaís. Então, como é que foi essa transição dos relacionamentos anteriores para o relacionamento com a sua esposa, a Thaís. A gente vai ver o que aconteceu, o que a gente pode tirar de lição para a gente não fazer e o que a gente deve fazer. Tá, pessoal? Tem dicas aqui valiosíssimas para você que está nessa caminhada da espera, né? Nessa caminhada do encontro com o seu cônjuge. Vai ser muito bom você ficar até o final desse vídeo para conferir os conselhos que esse pastor tem para nossa vida. Também não pode esquecer de deixar aquele like e você se inscrever no nosso canal para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos lá? Mas eu quero contar um pouco da minha vida e de como Deus trabalha, de como eu conheci a Thaís. E eu quero que você olhe para a sua própria vida enquanto eu falo aqui. Porque eu não quero apenas falar de mim, eu quero que você também vivencie o que Deus tem para você. Eu me converti com 18 anos e assim que eu me converti eu já queria casar, né? Porque se tem uma coisa que o crente quer fazer é casar. Ele quer formar uma família, até mesmo porque muitos, né, não aguentam esperar. Na área sexual a pessoa pensa, eu quero fazer certo, né, eu quero estar abençoado. E a pessoa muitas vezes dá um tiro no pé. Casa por motivos errados, casa somente para estar legalizado, vamos assim dizer, de acordo com a palavra. E esse não pode ser o motivo principal. Tem outros que casam porque se sentem seguros com a outra pessoa. E às vezes nem gosta tanto da pessoa, gosta da segurança que a pessoa traz. Só por ser um homem ou uma mulher de Deus, a pessoa acha que vai ser feliz. Que a pessoa ora, todo dia acorda, ora, busca a Deus. Isso também não garante felicidade no casamento. Aliás, tem muitas pessoas muito de Deus, mas que são um empecilho para Deus fazer uma obra. Porque a pessoa, ela, como eu já até citei aqui, muitas vezes as pessoas achavam que eu era bitolado. E realmente, por um tempo eu fui, só queria ir na igreja, todo culto que tinha eu estava lá. E aí Deus foi me ensinando algo importantíssimo, precioso. Eu até comentei muito com a Janaína, a gente falou muito sobre isso. É aquele versículo que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. A palavra moderação ali, o original significa equilíbrio. Ou seja, o mesmo Deus que nos dá amor, nos dá poder, Ele também nos dá equilíbrio. E quando você vai se envolvendo muito com Deus, é normal que você perca esse equilíbrio, porque você está vivendo uma realidade que para você é tão importante que você fica desequilibrado. Você fica só na igreja, você fica só com amigos cristãos, você fica dentro de uma bolha, e isso pode impedir, isso pode atrapalhar um casamento. Então eu te aconselho, deixa o Espírito Santo colocar em você poder, te dar força, poder, ousadia, mas também te dá o equilíbrio. Enquanto eu estava lá, conheci uma moça, foi a última, graças a Deus, até encontrar a Thaís. E aí, enquanto estava tudo perfeito, eu achava que estava tudo perfeito. Eu já estava lá na Igreja Batista da Lagoinha, ajudando o Felipe Valadão, que é o cunhado da Ana Paula Valadão. Ele morou comigo os 3 anos que a gente morou lá. E ele falava, Juninho, fica comigo. Aqui você
vai ser usado por Deus, cara, e vai ser bênção, e vamos trabalhar junto para Deus. E a minha vida foi, eu pensei, tá tudo voltado para Belo Horizonte, a 6 horas de distância da minha família, da minha igreja, mas eu achava que estava tudo certo. Só que tinha um porém, uma coisa que eu não enxergava, que é uma coisa que muita gente não enxerga. Aquela moça era totalmente diferente de mim. Só que como eu já estava cansado de ficar esperando, eu pensei, vou fazer dar certo. Você anula todos os defeitos, você anula tudo, porque agora você quer que dê certo. Você ora, você já tem fé, você não quer ouvir o não de Deus. Só que a viagem, era uma viagem, porque eu ia da minha casa até a casa dela, dava quase 1 hora de distância, que era fora de BH. Então era um tempo que eu ia orando, conversando com Deus. E aí teve uma noite que aí eu pensei, não tá certo. Não tá certo, pra falar a verdade mesmo, ainda não é. Não combina, não tem nada a ver. Meus pais foram lá em Belo Horizonte, a menina não abriu a boca. Tá certo, muito tímida. Mas eu pensei, não é o que eu quero pra mim. Eu quero uma mulher pra me apoiar. Ela também não era muito firme, muito espiritual. Tinha vontade de ser aeromoça, não tinha nada a ver comigo. Eu pensei, gente, essa mulher vai ficar só no ar voando. Como é que vai ser? E o meu ministério? Teve uma ex que eu tive que ela falou, eu odeio essa ideia de pastor. Espero que você nunca seja pastor, porque o pai dela é pastor. E ela falou, eu não quero que seja igual ao meu pai. Então assim, se você quiser o pastorado, o ministério, não vai dar certo. Então assim, nunca dava certo. Mas daquela vez eu tava querendo que desse. Tava querendo que Deus fizesse. E foi então que meu coração fechou e eu pensei, não dá certo. Eu não tô feliz, ainda não é. E aí é difícil, porque você já sofreu muito, já passou por outros relacionamentos. Você pensa, vai ter que começar tudo de novo. Mas aí eu fiz uma oração de entrega, a oração mais corajosa que um ser humano pode fazer. A oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu entrego agora nas tuas mãos. E eu fiz essa entrega. Deus, se for pra não ser, eu não me importo de terminar de novo esse relacionamento, eu não me importo. Mas aí não, Deus falou comigo assim, senti o Espírito Santo falando comigo naquela noite, de tanto que eu orei. E ele falou, volta para a cidade dos teus pais, porque o que eu tenho para você está lá, não está aqui. Irmãos, aquilo me deu uma alegria. Eu pensei, no outro dia, né, chamei a moça e falei, olha como é que Deus é bom, né? Ele falou para eu voltar, porque pensa comigo aqui, eu tô ganhando R$600, como é que nós vamos casar um dia? Não tem jeito, R$600 não dá para nada. E lá eu vou poder trabalhar com meu pai, vou poder ganhar dinheiro. Essa era a minha ideia. Irmãos, quando eu cheguei na cidade dos meus pais, na verdade meus pais foram me buscar, e quando eu cheguei lá, não demorou nem um dia, a moça me liga, falando, não vai dar certo. Negócio de namorar à distância, eu tô muito nova, tenho outros planos, a gente é muito diferente, e terminou comigo. Eu não sabia o que era isso, sofrer de amor do jeito que eu sofri. Eu sei que essa é uma área que a gente leva muito na brincadeira, né? Geralmente quem tá solteiro tem que ficar dando satisfação pra todo mundo, falando por que tá solteiro, por que não encontrou alguém. Mas é uma área que pega pesado. E muitas vezes eu questionei, Deus, por que você cuida de todas as áreas e essa aqui o senhor não mexe nela? O senhor não faz dar certo essa área sentimental. E aí, quando eu voltei, ela terminou comigo, aí eu fui pro fundo do poço. Aí eu não aguentei mais, porque até então eu tava com fé, não vai dar certo, se não deu com ela, vai dar certo. Irmãos, eu fiquei 6 meses sem querer orar, sem querer ler a Bíblia, mesmo sabendo que Deus tinha um chamado pra mim de pastor, eu perdi o pique, eu não aguentei. Eu pensei, por que toda vez dá errado? E foi numa época que a minha irmã estava se convertendo, e ela ficava pegando meu pé, era uma chatice. Nova convertida, queria ir toda vigília, todo culto, eu não queria. E ela falava assim, cadê aquele Juninho? Que todo mundo falava que você chamava os outros pra vigília, incentivava todo mundo a orar, cadê? Eu falei, esse Juninho não existe por enquanto, mas um dia Deus vai me levantar. Esse Deus é fiel, e eu creio que Ele tem promessa, um dia Ele vai me levantar. Irmãos, passou o tempo, quando deu uns 6 meses, uns amigos meus me ligaram, Juninho, tá chegando um acampamento de carnaval. Um acampamento que você tem que estar aqui com a gente. E eu falei, cara, não vai dar. Não, vai estar. E me chamaram e me insistiram comigo. E nós fomos lá. Cheguei no acampamento, me colocaram para cantar no louvor. E eu que estava totalmente frio na fé, desanimado, não queria nem orar. Me colocaram para cantar. E aí eu cantava e ministrava o louvor, mas não tinha vida dentro de mim, não tinha mais esperança. Então, eu simplesmente narrava, irmãos, agora nós vamos cantar uma música. O exemplo, Zaqueu, tal, fala assim, assim, assim. Não tinha vida, não tinha emoção, eu não vivia aquilo mais. E aí então, chegou o momento da tarde, era um momento de descanso, e eu pensei, eu vou lá orar. Deixei a turma lá, meus amigos, e fui lá orar. Era um lugar maravilhoso, um sítio lá da nossa igreja. E aí, eu abri meu coração. Eu falei, Deus, desse jeito não dá mais. Eu não posso viver desse jeito. Isso aqui tá acabando comigo. Eu não tenho vontade nenhuma mais de orar. Perdi meus sonhos, minha esperança. O Senhor tá vendo, já faz 6 meses que eu tô nisso. Eu não saio desse deserto. E comecei a abrir meu coração. Eu falei, Deus, se o Senhor não tiver ninguém, então pelo menos me fala. Tira então esse desejo, porque tem muita gente que me pergunta, pastor, mas como saber se Deus quer que eu case, se Ele tem alguém pra mim, ou se eu tenho aquele dom do celibato, sabe, que não vou casar com ninguém. Aí eu pergunto, você tem vontade de casar? Tenho. Não, então esse dom você não tem mais. Você tem vontade de casar é porque
você não tem esse chamado, como o apóstolo Paulo teve, tantos outros, né? O próprio Jesus não se envolveu nessa área sentimental. E aí começou o louvor. Irmãos, eu fui ministrando do mesmo jeito que eu estava ministrando, morrendo de vergonha, tímido, sem querer estar ali, até que a luz apagou, caiu a energia, só as lâmpadas, e o som continuou. E eu continuamos cantando. Na hora, não sei explicar, mas o Espírito Santo me tocou ali naquele momento. E eu pensei, agora, eu vou romper em fé, eu vou dar um passo de fé. E eu comecei a ministrar, irmãos. Eu comecei a orar com ousadia. Você que teve seus sonhos destruídos, tudo que eu estava vivendo, eu fui lançando aquilo. Irmãos, na hora que acendeu a luz de novo, o fogo já tinha entrado, já tinha vindo sobre o povo. Pessoas que estavam mornas, frias na fé, começaram a orar. E veio um mover tão forte que, a partir daquele momento, Deus fez alguma coisa ali. E os jovens que estavam naquele acampamento estavam todos frios na fé. Ninguém queria saber, estava uma bagunça lá, ninguém orava. Os meninos quebrando tudo, quebraram a vidraça lá, uma bagunça aquele acampamento. Só que de repente os jovens começaram a falar, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Inclusive o líder do acampamento estava frio na fé. Ele me agarrou e falou, rapaz, Deus te usou hoje. Eu pensei, gente, mas justo eu. E aí veio o assunto de começar a vigília. Não vai ter uma vigília, não vamos dormir não. Olha o que Deus fez hoje no louvor, foi tremendo. E aí fomos na vigília. Tinha uns 70 jovens assim, num círculo. Aí quem que eles pedem para começar a vigília? Começaram comigo. Pastor, não era pastor ainda não. Juninho, vai lá, fala alguma coisa. Eu não tinha o que falar, eu que estava precisando da palavra. Eu falei, irmãos, vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Deus vai falar, não sei o que ele tem com sua vida, nem para mim, mas vamos orar. Começou, irmãos, começou a oração. Até que veio um moço na minha direção. O Pedrinho, a gente chama de Pedrinho. Tremendo, usado por Deus. Ele veio e começou a me abraçar e começou a orar em línguas. Eu pensei, nossa, faz tanto tempo que eu não escuto essa voz aqui, essa oração em línguas assim, desse jeito. Aí eu pensei, será que Deus quer falar comigo? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Irmãos, esse homem veio, começou a orar em línguas e começou a interpretar. E falou no meu ouvido assim, meu filho, foi eu quem te trouxe de lá. Irmãos, na hora que ele falou isso, passou um filme na minha cabeça, veio uma unção, uma glória de Deus. E eu comecei a orar em línguas, coisa que eu não fazia há muito tempo. E ele falou, e eu te trouxe de lá porque eu tenho uma obra para você nessa cidade. E a partir de agora, eu começo a restaurar cada área da sua vida. Irmãos, olha o nosso Deus aí. E interessante que, uns 3 dias antes, eu fui sair numa sorveteria com um amigo meu, o Renato. E aí, ele estava junto com a Maria Angélica, a namorada dele. E eu só sei que eu vi os dois tomando sorvete, e aquilo gerou em mim um desejo, sabe? Nossa, eu sei que eu já matei esse sonho aqui dentro de mim, mas se der certo encontrar alguém assim, para cuidar de mim ou cuidar dela. E aí, eu me lembrei de uma passagem da Bíblia, sobre Sansão, que diz que Sansão, o poder dele estava nos seus cabelos, e Deus usava ele poderosamente. Mas um dia, ele se deixou levar pelo pecado, e os inimigos cortaram o cabelo dele, ele perdeu sua força. Só que tem um simples versículo que diz, que de repente, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Irmãos, naquela hora veio esse versículo, que eu já estava meditando sobre a história dele. E aí eu pensei, será que Deus pode fazer brotar de novo a esperança, a força na minha vida? E 3 dias depois eu estava naquele culto, naquela vigília. E aí ele falou, a partir de hoje eu começo a restaurar a sua vida. Você não vai acreditar. A Thaís já estava lá na vigília, né amor? Tá. Fiquei sabendo que um monte de gente saiu correndo. Na hora que eu comecei a orar em línguas, os jovens saíram correndo porque eles não estavam acostumados. E eu dei cada berro lá, porque Deus tinha falado comigo, depois de tanto tempo, de tantos questionamentos. Chegou no outro dia, tinha um jantar, né, de gala, que a gente sempre fazia essa programação lá. E aí me colocaram para jantar com a amiga da Thaís. Só que os meus olhos, de repente, parece que brilharam ao ver a Thaís. Só que dentro de mim eu tinha um negócio, eu não queria namorar a moça mais nova. Na minha cabeça eu não queria pagear mais. Cansei. Eu não sei explicar, eu olhei pra Thaís e eu pensei, nossa, ela é diferente das amigas dela. Quantos anos que ela deve ter? Deve ter uns 16, 17, mas, nossa, ela é muito diferente, ela é madura. E eu fui vendo as atitudes dela, não sei, eu encantei com a beleza dela e também com o coração dela. Não sei explicar, foi Deus que me mostrou. Terminou o acampamento, não aconteceu nada ali, ela nem sonhava, né amor? Nem sonhava. A Thaís nem imaginava, mas eu não desgrudava o olho dela. Terminou o acampamento, eu pensei, a fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer, não vai adiantar nada. Ela nem sabe que eu tô gostando dela, que eu gostei do jeito dela. Irmãos, era o Orkut na época. Lá era uma peleja, era uma luta. Porque você mandava uma mensagem, às vezes a pessoa demorava um século para responder aquilo ali, se é que respondia. Você não sabia se ela viu, se não viu. Mas eu mandei uma mensagem, indo pelas beiradas, né? O mineiro vai comendo pelas beiradas. E eu falei, nossa, eu gostei de você, vamos fazer amizade, né? E aí ela falou, vamos sim, roupa, né? Só que aí eu fui continuando aquela conversa. E você nem percebeu, né amor? Não. É porque como a minha amiga estava interessada nele, aquilo lá era no lado pra mim, né? Nem pensei.
Irmãos, eu não tava nem aí pra amiga dela, eu queria ela. E aí, ela nem aí pra mim. Só que aí eu percebi uma coisa, que ele era crente de verdade, porque toda vez que eu marcava, às vezes, de mandar uma mensagem pra ela, aí resumindo, eu adicionei ela e fomos conversando. E ela, toda vez que eu conversava com ela, dava 1 minuto, ela falava, eu preciso ir dormir, que eu preciso orar. Tenho meu momento de oração agora à noite. Não repara não. Poxa, eu ficava esperando o dia inteirinho pra conversar. Eu falei, gente, essa mulher vive no céu, porque ora demais. E ali me cortando, sabe? Estratégia. Eu pensei, gente, essa é crente. E aí, aconteceu, aí você vai contar, amor, aí você vai contar. Eu como minha amiga estava com interesse nele, né, meu coração não tinha nem visto aquela possibilidade. Fazia 1 ano que eu tinha terminado com o filho do pastor da minha igreja, então eu falei, não quero me envolver com ninguém agora. Comecei a faculdade de psicologia, falei, não quero me envolver com ninguém, vou focar nos estudos. Aí ele apareceu. Então a gente começou a conversar e ele pegava no pé, mandava mensagem, era SMS na época, né? SMS. Mandava mensagem, conversava pelo MSN. Tava pegando no pé. Até que a minha prima falou assim, Thaís, ele tá interessado. Não sei, você não tá vendo que ele tá interessado? Aí eu falei, uai, eu nem tô podendo envolver com ele não, por causa que a minha amiga tem interesse nele. Aí minha prima falou, então você conversa com ela, porque ele tá interessado em você. Aí ela falou, faz um teste. Fala pra ele assim que você vai tirar o bolo do forno. Se ele perguntar do bolo, pode saber que ele tá interessado. Aí não deu outra, né? Falei que eu ia tirar o bolo do forno, aí ele, que bolo que é? Nossa! A minha irmã faz um brigadeirão que é bom demais, nossa, e o assunto rendeu do bolo. Aí eu vi que estava interessado mesmo. Então ali a minha amiga já entendeu que ele não tinha interesse por ela e a gente começou a conversar. Começamos a conversar, mas meu coração ainda estava muito fechado. Aí o amigo dele, o Renato, que é um grande amigo dele, morava em Ribeirão na época que eu fazia faculdade. Aí ele falou, não, Juninha, eu vou lá no apartamento dessa menina, essa menina tem que dar uma oportunidade pra você, o que é isso? Aí ele é gago, então ele chegou lá no apartamento. E ele não sabia nem o número do apartamento que eu morava. Só sei que ele conseguiu, chegou, achou esse prédio lá e apertou todos os interfones do prédio até achar onde que eu morava. E nisso o síndico, que era um policial, desceu lá embaixo, falou, o que tá acontecendo aí? Começou a brigar com ele, o que tá acontecendo? Que bagunça que é essa, apertando os interfones? E ele começou a gaguejar, não conseguia falar nada. Até que inventou até mentira, falou que era filho do delegado e ficou com tanto medo do policial que fez até rolo. Por fim, a minha prima, que estava na janela do quarto dela, era pra rua, e ela ouviu esse barulho lá embaixo e saiu na sacada. E nisso ela ouviu que era a voz do Renato, que era um conhecido nosso, e ela falou, não, pode deixar ele subir, a gente conhece ele. E ele foi lá e conversou comigo, falou assim, o que você está esperando? Você está esperando descer um anjo do céu e falar que ele é de Deus pra você? Dá uma oportunidade, a gente tem que ver o que Deus tem pra gente. A gente não pode ficar só esperando Deus falar que é, a gente tem que primeiro dar o nosso primeiro passo. Então foi ali que eu abri um pouco mais meu coração, que estava fechado, e a gente começou a conversar, né, amor? Então, voltando no bolo, né? A minha visão, né? Na hora que ela falou do bolo, gente, eu pensei, gente, por essa aí eu faço jejum de 40 dias. Que mulher prendada. Eu nunca ouvi falar de uma menina na idade dela fazendo bolo, orando toda noite. Meu Deus, eu pago o preço que for. E aí realmente eu interessei, né? Só que eu não tava aguentando mais, irmãos, porque eu tava acostumado do meu jeito. Então o tempo foi passando e ela, né, não tinha aberto o coração ainda. Aquilo pra mim era a maior luta que você imagina. E aí eu fui aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo, sabe? E não pela minha carne, pela minha vontade. E aí eu fui entendendo que o Espírito Santo é a melhor pessoa que você pode confiar para ajudar a conquistar alguém a ter um relacionamento abençoado. Por quê? Aí o tempo foi passando e ela não me dava chance de nada. Aí um dia, saindo da igreja, aí eu pensei, Deus, eu tenho que me mostrar se é ela ou se não é, porque não é possível. Eu tô gostando demais dela. Aí eu falei, Deus, na hora que eu sair do culto, sair passar na porta da igreja, se ela der uma olhadinha, eu vou ter confirmação, é ela. Irmãos, na hora que eu tava saindo do carro assim, ela deu uma olhadinha. Eu pensei, não, eu tô no caminho certo, eu vou persistir. Mas era uma luta. E porque assim, o SMS... Porque Deus queria trabalhar em você, né? Sempre foi muito fácil, né, os namoros. Isso. Aí então, eu aconselho para as mulheres solteiras, seja difícil um pouquinho. Não tão difícil ao ponto de fechar o coração, mas também não seja fácil, não. E aí, SMS, né, é muito seco. É só uns textinhos, não tem emoção, não tem emoji, não tem nada. E aí eu mandava aquele SMS, uns 3 SMS. Ficava caro na época, né, mandar 3 SMS. E ela só respondia, tá bom, um abraço. Não mandava nem beijo, não mandava nada. Eu pensei, gente, olha, muitos detalhes. Resumindo, nesse meio tempo, eu fui ficando amigo da família dela. Eu comecei a envolver com a família dela, como eu disse, pelas beiradas, né? Ela não queria, e ela morando em Ribeirão Preto, eu estava em São Sebastião do Paraíso, que é a cidade mesmo onde eu nasci, e eu pregava na igreja, orava, cantava, participava da igreja. E aí, ia quem? A família dela. E eu fui ficando amigo de todo mundo, aí fiquei sabendo que o irmão dela é extremamente ciumento. Eu pensei, eu preciso conquistar ele. E fiz amizade com ele, ele gostou de mim, a gente saía pra tomar, né, comer lanche, tomar sorvete, conversava muito com a mãe dela, e a mãe dela muito preocupada, porque
a minha vida antes de Jesus era totalmente torta. Roqueiro, punk rock, queria ser hippie, droga, bebida, farra. E ela falava assim, ó, Juninho, mas não tem chance nenhuma, né, de você voltar a ser quem você era, né? Eu falei, não, nasci de novo, não quero saber daquilo lá mais não. Nossa, porque realmente você teve uma vida, né? E fui fazendo amizade com todo mundo. Aí um dia eles me chamaram até pra ir na fazenda lá deles. Eu pensei, gente, eu já tô envolvendo demais com essa família. Nem sei se vai dar certo, e o principal não tá colaborando, né? Não tá dando certo. Cheguei lá na fazenda, a avó dela, mulher fervorosa de oração, Dona Chiquinha. Ela nunca tinha me visto. Na hora que ela me viu, ela falou, vem cá, moço. Sentei. Eu falei, olha, Deus me mostrou, na hora que eu te vi, você vai ser pastor. E outra coisa, Deus vai te usar muito. Você vai chegar em lugar, você vai pregar pra tanta gente, você vai olhar pra você, você vai pensar, nossa, olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus tá fazendo. E foi tremendo ali aquele momento. E ela falou assim, você poderia pregar lá na minha igreja semana que vem? Eu falei, posso. Irmãos, a semana inteira eu fiquei pensando, orando, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? E não veio nada. Cheguei lá na igreja, igrejinha pequenininha, poucas pessoas. E eu pensei, o que eu vou falar? O maior pavor do pregador é esse, não sabe o que vai falar. Eu pensei, eu vou contar meu testemunho, a única coisa que eu sei de cor, decorado. Na hora que eu comecei a contar o testemunho, aí eu lembrei, tem um salmo que fala assim, ó, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor o visite? E aí eu falei, nossa, aí citei esse versículo, eu falei, gente, eu sou esse aqui, ó, quem sou eu para que Deus faça alguma coisa comigo? E comecei a contar meu testemunho. E aí, o pastor daquela igreja, que eu nem sabia que era pastor, estava aqui atrás de mim. E ele levantou e foi andando pro culto. Eu pensei, gente, esse cara tá estranho. E ele foi lá numa mulher, ficou em pé. Pensei, gente, falta de respeito. Sabe quem tá vendo que eu tô pregando aqui? Só sei que ele foi lá pra piorar, melhorar, aliás, parou na minha frente. Aí eu pensei, acabou, vou apanhar. Fiz alguma coisa errada aqui. Eu não tava de camisa, não tava de terno, né? Tava de camiseta. Ele falou, moço, abra a tua mão. Eu pensei, gente, eu tô pregando. Abra a tua mão, moço. Aí eu abri a mão. Eu falei, não, abra a outra. Irmãos, eu deixei o microfone e abri as duas mãos. Ele pegou a aliança dele e a aliança que ele tinha buscado com a esposa dele. Ele pôs na minha mão. Ele falou, olha, eu estava no monte orando. Eu nem sabia que você ia vir pregar na minha igreja. Deus me mostrou quem você era antes de se converter. E ele me falou que você tem um sonho de casar. E ele falou, fecha a tua mão. Eu fechei. Ele falou, pode anotar, em breve você vai estar no altar. Irmãos, eu fiquei assim, ó, como quem sonha. Eu não tinha mais cabeça para pregar. Minha vontade era deixar o microfone ali. Eu não sei o que eu falei, se eu contei direito meu testemunho. Só sei que 3 vezes eu ajoelhei, não estava nem pro povo mais. Eu ajoelhei e falei, Deus, quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me visite? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu estava sentindo tanta presença de Deus. Irmãos, na hora que acabou o culto, esse pastor chegou para a avó da Thaís e ele falou, olha, eu não pude contar para aquele jovem, mas Deus me mostrou que ele vai casar com a sua neta. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nós fomos embora, fomos comer pizza lá na casa da Dona Chiquinha. A mãe da Thaís com o olho arregalado. O que aconteceu? Nossa, como assim você vai casar? Ela já imaginou, ixi. Eu falei, Deus falou que vai casar. Irmãos, ali eu já tinha certeza. Era a filha dela. Veio uma paz, uma certeza. E ela falou, não, mas ainda que Deus falou que vai casar, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Pode ser que demore muitos anos. Não, Deus falou que é logo. Deus tem pressa. E ficou assim. E aí aconteceu esse caso, aí o tempo foi passando, não tá aguentando mais. Aí um dia eu liguei pra esse Renato, amigo meu, falou, cara, agora chega, acabou, não aguento mais. Ele falou, não, calma aí. Voltando ao episódio do meu amigo. E aí ele foi lá, conversou com a Thaís, resumindo, irmãos. Depois daquele dia que ele foi lá, aí a chave virou. E aí a gente começou a conversar, e a gente foi vendo que a gente se parecia muito, sabe? E o tempo foi passando, e a gente tomou a decisão, né? Vamos começar um namoro. Só que isso já tinha se passado 4 meses, irmãos. Que a gente começou a conversar até o momento de decidir namorar aqui. Era um dia que ia entrar pra história, tô brincando. É o dia que a gente ia conversar com os pais dela, e aí eu ia pedir ela em namoro. E eu pensei, vamos fazer certo. Ela falava pra mim, vamos fazer certo que vai dar certo. Fui lá, pedi namoro. E chegou o dia da gente dar o primeiro beijo. Irmãos, a gente marcou o dia certinho, vai ser dia tal, nós vamos lá na praça. Eu tava tão desacostumado com o relacionamento que eu não pegava na mão dela. Um dia ela falou, moço, pelo amor de Deus, pega na minha mão. Porque a gente já tava conversando tanto tempo, eu nem pegava na mão dela, não sabia mais. Eu pensei, Espírito Santo, você precisa me ajudar a conquistar ela, eu não sei mais. Então, marcamos o dia de dar o primeiro beijo. Irmãos, nós fomos lá pra praça, só que aí teve um porém. O meu cunhado, já era cunhado, né? Os amigos dele, todos quiseram sair com a gente pra comer cachorro quente. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, vamos comer esse cachorro quente rapidinho. A gente despede deles. Ah, mas não teve jeito. Aí queria ir embora junto com a gente. Terminou, fomos embora. Na hora eu pensei. Aí sabe quando você não quer sofrer mais? Você cria um monte de barreira.
né, um monte de coisa assim no seu coração. E eu pensei, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu sou um homem maduro, um homem, né, 8 anos mais velho. Olha como é que ponto, né, cheguei. Quero dar só um beijinho e não teve jeito. Irmãos, na hora que eu fui embora pra casa com raiva daqueles meninos, o Espírito Santo tocou no meu coração. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Não fica bravo com ela, não. Não foi culpa dela. Até que chegou, irmãos, o dia. Na hora que chegou, nós fomos lá na praça. Eu não sei explicar. A igreja inteira parece que passou na nossa frente. Toda... Ô, fulano, beleza? Todo mundo. Teve até a irmãzinha lá. Parece que deu até um sorrisinho, né? Impressionante. Até que deu certo, irmãos. A gente começou a namorar. Nossa, mas foi uma benção. Só que tinha um porém. A Thaís estava fazendo faculdade ainda. E ela falou, não, casamento assim, só depois que eu formar. Vixe, eu não aguentava ouvir aquilo. Eu pensei, não, eu já tô velho. Não, tem que casar. Vamos casar. Então assim, as minhas primeiras cartas, era só sobre casamento. Não, nós vamos casar, nós vamos ser muito felizes. Deus. Recebi muitas cartinhas, nossa. Muitas mesmo. Ele escrevia detalhado. O que ele pediu pra Deus, né, amor? Tudo bem detalhado. E eu falei, Deus, eu quero... escrever mais cartinhas, né? Nossa. Agora com o WhatsApp, gente, não tem mais cartinha. Era bom receber as cartinhas. É o bom de falar disso assim em público é que dá pra dar umas indiretas. Eu sei que tem muita mulher que fica assim, fala Deus, fala com meu marido, é a chance, né? Então é bom trazer à tona assim, né? E aí, o tempo foi aí realmente na cartinha eu falava que eu pedia pra Deus o seguinte: uma moça morena, um pouquinho mais baixo que eu, pra eu poder abraçar, e que tivesse um cabelo bom. Pra não embaralhar com o meu, não embaraçar com o meu, porque já não bastava o meu. Agora melhorou, porque antes eu usava boné e acabou com o meu cabelo. Resumindo, irmãos, Deus foi usando ela para me curar e foi me usando para curar ela. Como diz a Bíblia, assim como um ferro afia o outro ferro, um companheiro afia o outro. O casamento é isso. Então eu tô aqui para te dizer o seguinte: quando Deus te dá algo, é como se fosse um presente embrulhado. E cada vez você vai tirando uma camada, Deus vai te ajudando a tirar essa camada. Não vai vir daquele jeito que você está imaginando. A gente põe uma expectativa muito grande. A minha irmã, por exemplo, ela se converteu com 30 anos mais ou menos. Na hora ela pensou, fiquei pra titia, não tem mais jeito, ninguém vai querer eu mais. Desperdicei minha vida inteira lá no mundo. E ela tinha um sonho de casar com um homem com cabelinho assim jogadinho, sabe? Boa pinta, malhadinho e tal. E não veio do jeito que ela pensou, entendeu? Meio carequinha. Ele é bonito, tal, gente boa demais. Mas não foi nada do jeito que ela pensou. Irmãos, a gente idealiza tanta coisa e acha que com nós tem que ser assim, com a gente tem que ser assim. Sabe, muitas vezes é uma visão contaminada, uma visão mundana que a gente tem. A gente quer levar pro casamento, sabe? Então a gente idealiza tanta coisa e Deus, eu descobri uma coisa: Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Aí depois você vai vendo que é aquilo que você queria mesmo. Nossa, realmente, né? Então o tempo foi passando e muitas vezes eu até pensava, nossa, mas na área do ministério, né? Eu sou diferente dela. E aí Deus usou uma moça para falar, olha, vocês dois vão se completar. Imagina se vocês dois fossem iguais. Então um completa o outro, sabe? E aí eu aprendi que o casamento, você tem a oportunidade de ligar o modo turbo 2.0. E sabe o que acontece? Hoje tem muito casal que um fica contando só com ele mesmo, não conta com a ajuda do cônjuge. É como se caminhar sozinho, sabe? Então ele tá usando metade da sua capacidade. E eu tomei essa decisão, eu com a Thaís, da gente unir nossas forças. Pra você ter noção, eu falei pra ela no começo, ó, eu não tenho condições, tem R$100 na poupança. Não que ela nunca ligou pra isso, mas eu não juntei dinheiro no meu tempo de solteiro. Não usei a sabedoria. E aí, a gente fez uma conta conjunta, fomos juntando dinheiro. Irmãos, é impressionante o milagre do casamento. Quando os dois estão no mesmo propósito, prospera de um jeito que você não consegue imaginar. É milagre atrás de milagre. Nunca faltou nada pra nós. Ganhava muito pouquinho, mas a gente tinha pra emprestar pros outros. Não pra pedir emprestado. Milagre de Deus, bênção de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, teve discussões no começo? Teve. E ao mesmo tempo eu pensava, acho que Deus está permitindo esses atritos, né? Porque a gente tá afiando um ao outro, é para depois ficar uma beleza. Parar, resolve logo os problemas. E aí eu fui descobrindo, quanto mais cedo você resolver os problemas, mais tempo vocês vão ter para ser felizes. Então não gaste tempo com bobeira, sabe? Às vezes a gente ficava discutindo por uma coisa tão pequena e a gente pensava, peraí, nós estamos brigando por uma coisa que é menor do que nós. Vamos focar em nós dois, sabe? E a Thaís sempre falou um negócio que é interessante e é verdade. No final das contas da nossa vida vai ficar o marido e a mulher, porque os filhos vão. Então a gente sempre focou em nós dois, porque nós dois estando forte, a gente consegue educar bem os nossos filhos. Então essa é a nossa história e nós estamos casados há 10 anos, né, amor? O Juninho é muito bom de data, de memória, esquece nome, esquece tudo. Ainda bem que tem eu do lado para lembrar de tudo. 10 anos a gente fez em dezembro.